Vamos para mais um vídeo de ciências. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você está caindo aqui de paraquedas, eu sou o Moreno, né? Estamos em live nesse momento. Esse vídeo aqui está sendo gravado em live. Não é à toa que temos pessoinhas falando aqui embaixo, né? As duas plataformas onde eu faço live estão ali no canto para o seu interesse. Além de eu fazer react de vídeos ao vivo, a gente bate papo sobre assuntos aleatórios, a gente acompanha futebol e outros eventos esportivos ao vivo. E principalmente a Copa do Mundo, né? Se você gosta de futebol, seja bem-vindo, venha, né? E além disso, antes de eu dar play no vídeo, só para avisar que o clube de membros do canal existe, tá? A mensalidade é baratinha e vocês terão acesso a mais de 1000 reacts exclusivos para vários animes diferentes. Então, se você gosta de anime, principalmente shonen, recomendo, tá? Vira membro do canal aí e bora lá, gente. Por que Júpiter é tão assustador? Existe um lugar no nosso sistema solar onde uma tempestade nunca termina. Um mundo onde ventos ultrapassam qualquer coisa que a Terra já viu. Onde a pressão esmagaria qualquer nave e onde a radiação pode matar em questão de horas. Um gigante tão absurdo que ele... Todas essas 3 infos iniciais eu sabia, agora da radiação eu não sabia não. não apenas domina tudo ao seu redor, mas literalmente faz o próprio Sol se mover. Esse é Júpiter, o maior planeta do sistema solar. Sem contar de que ele protege a gente. Poderosa que molda órbitas, destrói objetos e pode ter sido responsável por impedir que outros mundos sequer existissem. Não só isso, Júpiter também é um dos motivos pelos quais a gente existe até hoje. Pela qual nós estamos aqui hoje. Porque enquanto Júpiter destrói, ele também protege. Ele captura cometas, desvia asteroides e age como uma espécie de escudo cósmico, defendendo os planetas internos de ameaças que poderiam acabar com a vida na Terra. E mesmo assim, isso só é o começo. Afinal, o que dá a ele aquela cor tão característica? O que realmente existe abaixo de suas nuvens densas e turbulentas? Porque sua maior tempestade está ativa há séculos, sem nunca 400 anos, se não me engano. E afinal, por que um planeta tão gigantesco nunca se tornou uma estrela? Porque não tem massa suficiente para isso. Essa tempestade é tão grande, mas tão grande que cabe a Terra inteira dentro dela, tá? O nosso planeta inteiro cabe nessa tempestade aqui, ó. Um planeta tão gigantesco nunca se tornou uma estrela. Bom, vamos mergulhar nas profundezas desse colosso, explorar suas tempestades, entender sua origem e revelar os segredos de um mundo que, ao mesmo tempo que assusta, também pode ser o verdadeiro guardião do nosso sistema solar. Não é que pode ser, ele é. Eu sou o TH, e antes de visitar esse planeta... Essa tempestade, mente, como eu apontei. Uma criança, peço inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Não esqueça Gui, não desbugo ainda, Gui. Sua opinião e sugestão de próximos vídeos. Júpiter está localizado muito além da Terra, depois de Marte e logo após o cinturão de asteroides. Eu imaginei que tivesse sido um teste. Orbita o Sol a uma distância média de cerca de 778 milhões de quilômetros, algo em torno de 5,2 unidades astronômicas. Isso significa que ele está cerca de 5 vezes mais distante do Sol do que a Terra. E, ainda assim, mesmo tão longe, ele brilha muito. No céu noturno, Júpiter pode se tornar o terceiro objeto mais brilhante, ficando atrás apenas da Lua e de Vênus. Mas esse brilho não chega nem perto de refletir o que ele realmente é. Porque Júpiter não é apenas grande, ele é absurdamente grande. Seu diâmetro é cerca de 11 vezes maior que o da Terra, e sua massa 318 vezes maior. Para você ter uma noção, se juntássemos todos os planetas do Sistema Solar, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Saturno, Urano e Netuno, e colocasse tudo isso em uma balança cósmica, Júpiter ainda teria 2,5 vezes mais massa que todos eles juntos. Eu acho que eu chutaria, eu acho que eu falaria Vênus, Serena. Inacreditável. Quando pensamos em planetas orbitando o Sol, imaginamos um centro fixo, com tudo girando ao redor dele.
Mas isso não é totalmente verdade. Na realidade, Júpiter é tão massivo que ele não orbita exatamente o Sol. E o Sol também não fica parado no mesmo. Até porque o Sol, ele orbita o centro da galáxia, da Via Láctea. E a Via Láctea orbita também em relação ao... Ai, meu Deus. Eu não vou lembrar o termo agora, a palavra... lugar. Os dois giram em torno de um ponto em comum, chamado de baricentro, o centro de massa entre dois corpos. E esse ponto não está dentro do Sol, ele fica fora da superfície solar. Isso significa que, na prática, Júpiter faz o Sol oscilar no espaço. É claro que os outros planetas também contribuem com isso, mas Júpiter é o principal responsável por esse balanço na nossa estrela. É como uma dança gravitacional, em que não é o centro do universo não, Serena. O sistema solar precisa responder à presença desse gigante. É um termo muito específico que eu não vou lembrar agora. Porque quando um planeta tem esse tipo de influência, ele não apenas existe, ele define tudo ao seu redor. A gravidade de Júpiter é tão dominante que influencia todos os planetas de uma forma ou de outra. Asteroides que cruzam seu caminho não sobrevivem intactos. Eles são despedaçados, desviados ou simplesmente capturados. Não por acaso, Júpiter possui dezenas de luas, pelo menos 67 conhecidas. Muitas Eu ia falar delas, 62. provavelmente, antigos objetos errantes que foram aprisionados por sua gravidade esmagadora. E esse poder vai ainda mais longe. Alguns cientistas acreditam que, no passado, Júpiter pode ter sido responsável por destruir mundos inteiros, ou até impedir que outros planetas se formassem. Mas talvez o efeito mais impressionante esteja acontecendo até hoje. Isso porque nem mesmo Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, está completamente seguro. A influência gravitacional de Júpiter é tão grande que, ao longo de bilhões de anos, ela pode estar lentamente distorcendo sua órbita, a ponto de, em um futuro extremamente distante, fazer com que Mercúrio colida com o Sol ou seja lançado para fora do sistema solar. Tudo isso por se esse causa de um equilíbrio não planeta se manter. que nem sequer está perto dele. Mas aqui vem um lado mais surpreendente dessa história, porque enquanto Júpiter destrói, ele também protege. Sem ele, o sistema solar interno seria um caos. Cometas de longo período atravessariam essa região com muito mais frequência. Asteroides perigosos teriam trajetórias muito mais instáveis. E as chances de impactos catastróficos com a Terra seriam muito maiores. Júpiter age como um verdadeiro aspirador. É o cinturão de Orion que eu falo, eu não vou lembrar o nome agora. Ou até acelera objetos o suficiente para que eles sejam expulsos do sistema solar. Em outras palavras, ele limpa o caminho. E talvez, sem esse gigante ali, Orion, a história da vida na Terra nunca tivesse acontecido. Eu não lembro se esse é o nome Júpiter, desse espaço. Está olhando apenas para um planeta. Está olhando para uma força. Onde ficam os objetos. Quem sobrevive e quem desaparece no cosmos. Se fosse possível se aproximar de Júpiter, a primeira coisa que veríamos não seria sua superfície, porque ele não tem uma superfície sólida. O que existe ali é um oceano de nuvens, camadas e mais camadas se estendendo por milhares de quilômetros, girando, colidindo, se rasgando umas contra as outras, em uma dança caótica que nunca para. Mas essas nuvens escondem um detalhe curioso. Elas são surpreendentemente rasas. A camada visível tem cerca de 50 km de espessura, composta principalmente por cristais de amônia semelhantes aos de Saturno. Mas então, por que Júpiter é tão colorido? A resposta vem de algo que sobe das profundezas do planeta. Compostos químicos, aquecidos no interior, ascendem até a atmosfera superior, onde interagem com a radiação ultravioleta do Sol. Essas substâncias, chamadas de cromóforos, são as responsáveis por aquelas faixas vibrantes, tons de laranja, marrom, branco e vermelho, que cortam o planeta de ponta a ponta. E essas faixas não são apenas bonitas, elas são zonas de guerra atmosférica. Cada banda gira em velocidades diferentes, e nos limites entre elas nascem turbulências violentas, tempestades gigantescas e estruturas que podem durar séculos. A criancinha ali, ó.
Ó, No entanto, existe uma que rouba completamente a atenção. A Grande Mancha Vermelha. Uma tempestade tão gigantesca que a Terra inteira caberia dentro dela. Ela foi observada pela primeira vez no século 17 e desde então nunca desapareceu. Um furacão eterno preso em um mundo onde o caos é a regra. Mas o mais intrigante é que nem mesmo ela é estável. Ao longo dos séculos, a mancha vem diminuindo de tamanho e sua cor também muda. Às vezes um vermelho intenso, outras vezes um tom mais pálido. A origem dessa cor ainda não é totalmente compreendida, mas uma das teorias mais aceitas aponta para o mesmo processo que colore o resto do planeta. Reações químicas ativadas. Eu ia chamar de umbigo, mas se chamou de hemorroida? No entanto, Júpiter não se contentou apenas com uma tempestade gigante. Entre 1998 e 2000, 3 tempestades menores colidiram, se fundiram e deram origem a algo novo, uma segunda mancha, conhecida como Mancha Vermelha Júnior, menor, mas ainda assim poderosa e surpreendentemente resistente. Ela sobrevive até hoje, orbitando o planeta, evitando por pouco um encontro direto com sua irmã colossal. E isso revela algo assustador. Em Júpiter, tempestades não apenas surgem, elas crescem, evoluem, colidem e podem viver por séculos. E aí fica a pergunta: o que existe abaixo de tudo isso? Eu não sei, meu. Imagino que tem um núcleo sólido, mas esses detalhes eu não lembro. Se você atravessar as nuvens de Júpiter e continuar descendo, não encontraria solo, nem oceanos, nem nada que pudesse chamar de superfície. O que existe ali é uma transição, de gás para líquido e depois para algo ainda mais estranho. À medida que você mergulha, a pressão aumenta de forma absurda, milhares, milhões de vezes maior do que qualquer coisa que conhecemos na Terra. E nesse ambiente extremo, o hidrogênio, o elemento mais simples do universo, começa a se comportar de forma completamente diferente. Ele se transforma de um gás leve, invisível, em um líquido denso e depois em um metal. Sim, um metal. Um oceano de hidrogênio metálico, capaz de conduzir eletricidade, se estendendo por boa parte do interior do planeta. E abaixo disso, existe algo que ainda não compreendemos totalmente. Um núcleo, talvez rochoso, talvez misturado com gelo, talvez algo completamente diferente do que imaginamos. A verdade é que nós simplesmente não conseguimos recriar essas condições aqui na Terra, e isso faz do núcleo de Júpiter um dos maiores mistérios do sistema solar. Vai demorar muito pra gente ter tecnologia para descobrir. O próprio movimento do planeta já desafia a lógica. Júpiter gira mais rápido do que qualquer outro planeta. Um dia completo ali dura apenas 10 horas. Ou seja, um mundo gigantesco girando em uma velocidade absurda. A minha teoria para isso é que, tipo, Júpiter é atingido por tantos objetos que basicamente... Como é que eu posso falar, meu Deus? Quando esses objetos atingem o planeta, tem uma velocidade tangencial ali na hora do impacto, que quer você queira ou não, por mais que seja um pouquinho, a tendência é que esse impacto na tangente aumente a velocidade de rotação do objeto. E faz com que ele fique achatado nos polos e mais largo no equador. E tem mais, como ele não é sólido, nem todas as partes giram na mesma velocidade. As regiões polares levam alguns minutos a mais para completar uma volta, criando um comportamento caótico quase imprevisível. Mas talvez a pergunta mais curiosa de todas seja essa: se Júpiter é tão grande, por que ele não virou uma estrela? Afinal, ele é composto principalmente por hidrogênio, o mesmo combustível que alimenta o Sol. Mas aqui está o detalhe: estrelas não pegam fogo, elas nascem quando a pressão em seu núcleo se torna tão extrema que os átomos começam a se fundir, liberando energia nuclear. E, apesar de possuir muita massa, a de Júpiter não é suficiente para isso. Para se tornar uma estrela, ele precisaria ser cerca de 75 vezes mais massivo do que é hoje. Ou seja, ele chegou perto, mas não o suficiente. No entanto, 75 vezes gigante gasoso não é perto. Não param por aí. Júpiter
tem anéis, não tão grandiosos quanto os de Saturno, mas ainda assim presentes. 4 estruturas finas, quase invisíveis, formadas por poeira e fragmentos, orbitando silenciosamente ao redor do planeta. E tudo isso acontece dentro de um campo invisível, mas extremamente poderoso, a magnetosfera de Júpiter, a mais intensa de todo o sistema solar, cerca de 14 vezes mais forte que a da Terra, gerada justamente por aquele oceano de hidrogênio metálico em seu interior. Uma força tão grande que rivaliza em escala planetária com fenômenos que vemos no próprio Sol. E essa energia não fica presa, ela se espalha, envolve o planeta e transforma o espaço ao redor de Júpiter em um dos ambientes mais hostis que existem. Esse é um mundo sem superfície, com oceanos metálicos, dias que duram horas e forças invisíveis capazes de dominar tudo ao seu redor. E, ainda assim, isso é só o que está acontecendo dentro dele, porque lá fora, orbitando esse gigante, existe um sistema inteiro de mundos, cada um com seus próprios mistérios, esperando para serem explorados. Ao redor de Júpiter existe um mini-sistema solar, dezenas de luas, algumas pequenas e irregulares, outras verdadeiros mundos completos. Entre elas, 4 gigantes se destacam: Io, Europa, Ganimedes e Calisto. Eu só lembrava do nome da Europa. Luas galileanas. Mundos tão impressionantes que cada um deles poderia facilmente ser um planeta se estivesse em outra região do sistema solar. Ganimedes, por exemplo, é maior do que o próprio Mercúrio, um gigante silencioso orbitando outro gigante ainda maior. Mas esse sistema está longe de ser seguro. Ao redor de Júpiter existe um cinturão invisível, um campo de radiação tão intenso que qualquer ser humano exposto ali não sobreviveria por muito tempo. A lua Io, a mais próxima do planeta, atravessa diretamente essa região, recebendo todos os dias níveis de radiação letais. Um ambiente extremo, onde a própria ideia de habitação deixa de fazer impossível. sentido. E, ainda assim, há algo quase poético nisso tudo. Porque a mesma força que torna Júpiter tão perigoso é a que cria fenômenos de uma beleza absurda. Teoricamente, a Lua é mais segura pra gente... canaliza partículas do Sol. Pra Terra aí, auroras gigantescas brilhando nos polos do pra planeta. terráqueos irem Cortinas seria de luz Europa. dançando em um mundo onde tudo parece fora de escala. E essa mesma influência protege suas luas, envolvendo-as em um escudo invisível contra o vento solar. Tudo isso mostra como Júpiter é um mundo fascinante, um guardião silencioso que, enquanto reina no caos, mantém um certo equilíbrio no restante do sistema solar. E talvez seja essa a maior ironia de todas. O planeta mais violento, mais extremo, mais assustador pode ser justamente aquele que tornou possível a nossa existência. Então, da próxima vez que você olhar para o céu e encontrar aquele ponto brilhante, lembre-se, eu você não nunca está vou achar olhando Júpiter apenas para um a planeta. olho nu. Você está olhando para um gigante que molda destinos, desafia a compreensão e guarda segredos que ainda estamos apenas começando a entender. E quanto mais a gente aprende sobre Júpiter, mais claro fica que o universo é muito mais estranho, muito mais perigoso e, ao mesmo tempo, muito mais incrível do que jamais imaginamos. Eu gosto de aprender sobre essas coisas. Sou especialista? Júpiter Não. é um planeta extremo, Mas eu sei umas coisas. mas não chega nem perto da dinâmica e violência das estrelas. Quer um exemplo disso? T Coronae Borealis, a Blaze Star. E é justamente sobre ela que eu falo no último vídeo. Um sistema binário de estrelas incrível, onde uma anã branca está a todo momento retirando material de sua irmã, uma gigante vermelha. Caraca! Resultado, essa dinâmica está prestes a gerar uma explosão surreal, uma nova recorrente. Isso fará com que um novo brilho surja no nosso céu noturno, algo que já aconteceu há 80 anos atrás. Para conferir, é só clicar no vídeo que está aparecendo aí na tela. Que isso, Matt?
Ou seja, essa Anã é aquela namorada super ciumenta, tá ligado? Que ela vai e suga a sua energia. Ou então aquela garota pique-me da escola. Aquele aluno CDF que gosta de interromper a aula, tudo mais, tá ligado? Essas pessoas vão sugando a sua energia até você ficar maluco e querer espancar o idiota que tá te enchendo a porra do seu saco. Mas eu gosto de vídeo assim, mano. Gosto de sugestões, inclusive, pessoal do YouTube. Quem quiser mandar mais sugestões de vídeos de ciência, coisas do tipo. A gente já vê muito vídeo do Ciência todo dia, né? De vez em quando aqui do Pedro Lousa e tudo mais. Eu acho muito maneiro. Já fui muito mais entusiasta de astronomia do que eu sou hoje. Mas eu ainda tenho um apego e eu gosto, tá? Enfim, pessoal do YouTube, valeu pela companhia. Até a próxima. Eu fui. Tchau, tchau.